Bom, Lu, você comentou que já teve depressão, né? Sim. Por quê que teve depressão? Engraçado, quando eu comecei a ter crises de depressão, foi porque eu tinha saído do meu trabalho, então eu estava desempregada. Eu tinha machucado meu dedo e acabei me afastando do poli. Então, tipo, eu estava completamente ociosa, não fazia nada. Isso foi me E tem ansiedade também. Tenho, Eu e sofro de descobri nessa ansiedade também. época. Eu comecei a entrar numa bad vibe. Tipo, fiquei muito mal, não queria sair do quarto, ficava sem comer, não levantava da cama. E foi entrando num nível de muita preocupação, porque eu não vivia mais. E aí eu comecei a pensar muita merda, comecei a ter muito pesadelo. Eu eu sempre sonhava com gente morta, é, toda noite. E aí, ou eu não queria dormir, ou quando eu dormia demais. Eu não, tipo, passava 12 horas dormindo. Aí Nossa. entrei nessa fase. Aí foi quando minha mãe me levou no psicólogo. E aí a psicóloga disse que eu tava com depressão. é, e aí eu passei com um psiquiatra, comecei a tomar minhas medicações e aí eu tô bem. Quantos Isso já anos você faz tinha? Eu tava com 25, 8 anos? Faz 8 anos. E aí na terapia eu descobri que a parte da minha ansiedade foi muito relacionada à minha criação. Que eu cresci longe do meu pai, né? Um pouco afastada do meu pai. E minha mãe, ela me criava como que fala? Ela era super protetora. Me criava numa caixinha de Uma bolha, vidro, né? uma Dentro bolha. daquela bolha. Exatamente. E eu era muito dependente dela a vida inteira. Tipo, eu cresci, virei uma mulher e tudo que eu ia fazer na minha vida eu perguntava pra ela: Mãe, mas ó, eu vou fazer isso, o que você acha? Às vezes, tipo, não tem problema a gente pedir um conselho pra mãe, pra uma amiga, mas pra mim o que valia era a decisão dela. Ela que tomava as decisões da minha vida. Eu acho que ela nem sabia disso. Eu perguntava porque eu queria que ela resolvesse pra mim. E aí eu era muito insegura. Eu teve uma fase que eu não andava sozinha de ônibus, de metrô. Todo lugar que eu ia eu precisava de alguém para ir comigo. Aí foi onde eu comecei a desenvolver essa parte da ansiedade. Mas teve pânico? Eu acredito que eu acho que sim, porque era Medo de acontecer alguma coisa, de eu me morrer? sentia incapaz. Eu me sentia eu não sei explicar. Eu não queria que as pessoas me vissem, que olhassem pra mim, que me perguntassem as coisas. Eu me sentia incapaz. Eu não podia resolver nada sozinha. Era assim que eu me sentia. Eu precisava de alguém pra resolver pra mim, pra falar por mim, tomar minhas decisões. E aí só resolvi na terapia. Olha, quem diria, estou respondendo um monte de pergunta aqui hoje. E você ficou quanto tempo aí nisso? É, eu não lembro ao certo quanto tempo eu fiquei fazendo terapia e com as medicações. Eu fiz uma coisa muito errada, que foi parar com a medicação por conta. Tem que ter o Eu te conheço desmame. muita gente que faz isso, Sim. né? A maioria das pessoas. Minha irmã mesma teve depressão e ela também foi assim, parou por conta. Quando eu ficava uns dias sem tomar o remédio, eu começava a sentir. Era muito doido, parecia que eu tava bêbada. Tipo, era. Eu não sei explicar, né, exatamente o que acontecia com o meu corpo, mas era como se eu ficasse meio bêbada. Era uma abstinência lá que eu tinha. E eu sabia que eu tava esquecendo de tomar remédio, aí eu tinha que tomar de novo. Só que tem um lance. Hoje que eu estudo, né, veterinária, eu entendo melhor como que funciona essa parte da medicação. E se a gente para bruscamente, assim, de tomar, às vezes dá um efeito rebote. O corpo para de produzir as substâncias que você está colocando sinteticamente, né, pelo comprimido. E é muito grave. Gente, não faça isso, tá? Se precisar parar de tomar uma medicação assim, vai procurar o médico. Mas eu parei por conta e, graças a Deus, deu tudo certo. Não deu nada de ruim, não. Aí eu fui Você nunca mais melhorando. sentiu nada assim? Não. Até minha ansiedade tá super controlada. Eu tô super bem. Às vezes a gente fica, né, meio nervosa, dependendo da situação, meio. Ai, meu Deus, e agora? Mas a gente aprende a controlar sozinha. Mas isso
É Foi o natural quê? Você também, lembra né? exatamente o que você sentiu na época que você foi mandado embora? Injustiçada? O Sim. quê? O que aconteceu? Quando eu saí desse emprego, eu trabalhava numa escola de poli, trabalhava na parte administrativa lá, e eu sentia que eu era, tipo, eu me doava ao máximo que eu podia. Eu queria muito crescer junto com a empresa e tudo mais, e eu sentia que eu dava o máximo de mim. E eu senti que eu fui apunhalada pelas costas, porque na época eu tive um acidente treinando, desloquei meu dedo, é, passei no médico, peguei um atestado acho que de 3, 4 dias. E a minha chefe na época, ela falou que meu atestado era falso e me demitiu por justa causa. E aí depois eu processei ela, porque eu fui correr atrás dos meus direitos. Mas eu não era falso, eu tava com o dedo deslocado. E aí acho que foi essa. Como foi muito conturbado esse rompimento do treino e do trabalho, deu uma. Porque era um local a qual você também praticava pole, Sim, gostava sim. muito Eu e me tudo sentia mais. muito em família ali, E a sabe? questão lá da pessoa não acreditar, né? Eu me senti apunhalada. Foi um rompimento bem conturbado. Eu fiquei muito mal. Aí fiquei chateada. Acho que isso que foi desencadeando essa parte mais sombria dessa fase que eu vivi. E a sua mãe, como lidou com isso? Ou foi você que chegou na sua mãe e falou, tô assim? Sua mãe começou a perceber seu comportamento, o quê? Ou você que, mãe, vamos lá no psicólogo, porque eu estou me sentindo assim, assado? Nessa fase, eu não tenho muita memória, assim, dessa fase. Eu lembro que foi uma fase muito sombria, assim, pra mim. Eu não lembro como que eu me comunicava com a minha mãe, se a gente conversava sobre isso, eu não consigo me lembrar. Mas quem tomou a iniciativa foi ela, de me levar pra passar com a psicóloga. Não lembro se eu tive algum pensamento suicida. Não consigo me lembrar. Eu sei que teve um episódio que eu tomei vários remédios. Eu acho que tinha brigado com um boy. E foi nessa época que eu tava meio depressiva. Eu tomei um monte de remédio, só que eu não queria acabar com a minha vida. Mas eu queria apagar, eu queria dormir, queria esquecer tudo que tava acontecendo. Eu tomei um monte de remédio. Acho que era ansiolítico, nem lembro o que era. E eu fiquei muito zoada. Fiquei tonta. Eu acho que eu desmaiei. E eu fui sozinha esse dia. Eu não contei pra minha mãe na época. Eu fui sozinha pra psicóloga, peguei o ônibus. Não lembro como, eu tava muito zoada, fora de mim. Aí eu cheguei na recepção e a recepcionista falou, não, ela não pode te atender, você não marcou horário. Aí eu falei, moça, eu tentei me matar. Aí ela, não, pera aí, senta aqui, fica à vontade. Vamos ali que eu vou chamar a doutora. Aí a gente conversou e deu tudo certo. Mas, tipo, não foi que eu queria me matar, né? Tipo, eu só tava querendo apagar. Eu queria sair da realidade. Nossa, é complicado. Foi uma fase E, na perturbadora. sua opinião, Lu, a depressão, ela tem cura? Ou ela tá ali só aguardando uma nova oportunidade para... Porque o meu marido vê ela assim, dessa maneira. Não, depressão que ele teve também, né? Assim, viveu na escuridão assim por 10 anos. Então, assim, ele falou que não tem cura. Tá lá, guardadinha. E quando você começa a se sentir mal, ou algo acontece, por exemplo, ele perdeu a mãe recentemente, né? E ele sente, tipo assim, como se fosse sua visão, né? Aquela escuridão querendo tomar conta, assim, da sua visão. Entendeu? Mas, assim, ele falou que não tem cura. A opinião dele tá lá. Tá lá. Guardadinha, fechadinha, mas a qualquer momento pode. O que você... Então, Sua opinião sobre... pela minha experiência, pelo que eu vivi, eu não sei te dizer se eu tô curada, mas eu não voltei para essa fase que eu vivi. Sempre que eu passo por algum momento difícil, até traumático, como a perda do meu cachorro, foi a dor mais forte que eu já senti na minha vida. É um sofrimento muito grande. Mesmo assim, eu aprendi a lidar com esses sentimentos. Então, eu não me deixo cair. Eu tento não voltar para essa fase, sabe?
eu aprendi a lidar com os meus sentimentos. Não sei te dizer se eu acho que sou Aprender a curada. lidar, esse acho que é o segredo mesmo, né? Eu acho que foi com a terapia mesmo, de conseguir identificar o que eu tô sentindo e aprender a lidar com essas emoções. Você faz ainda terapia? Não, e eu sinto muita falta. Eu preciso voltar. Terapia é vida. Eu nunca fiz, gente. É algo que eu tenho muita vontade de fazer. Eu indico pra todo mundo, não só pra quem teve problemas de ansiedade, Não, depressão, sim. não. Qualquer pessoa no É mundo. necessário, eu acho assim como se alimentar, fazer Sim, atividade física sim, para é saúde, né? importantíssimo. Para cuidar da saúde mental também. Ainda mais nessa era que a gente vive, né? Que é muita informação o tempo inteiro, a gente não. A gente tem dificuldade de lidar com as emoções que a gente sente. Muita ansiedade, a rotina agitada. A gente Não é verdade? dá umas bugadas aí. Necessário, importante.